Olá, meus amigos do canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica, nossos amigos dos Chamados a Despertar, sejam todos vocês, onde quer que você esteja vendo, ou no Chamados a Despertar, ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, seja sempre muito bem-vindo ao canal que ajuda você a questionar essa realidade. Estou aqui, depois de muitos pedidos, né? Pô, Marcelo, né? Eu sei que essa careca luminosa sua lá, ó, minha careca luminosa, ó, né? Você põe a Fabiana, a gente quer ver a Fabiana, traz a Fabiana para frente da câmera, né? Faz um vídeo com ela. Então eu estou aqui com a Fabiana, meu amorzinho, beijinho, né? E a gente estamos aqui para gravar para vocês aquele bate-papo legal, descontraído, apesar do que eu não sei aí, mas aqui tá tão cheio de mosquitinho que o Thor, nosso pitbull, tava lutando voadora com eles lá. Falei, coitado do Thor. É uns mosquitinhos pequenininhos que tá complicado, viu? Se vocês, parecendo que eu tô dando golpe de karatê, o Karate Kid, né? Eu tô lutando com os mosquitinhos aqui que entra no ouvido, você tá falando, você dá um na sua orelha, né? Nós temos uma raquetinha elétrica ali, mas é tão pequenininho que passa entre os espaços dela. Mas eu quero agradecer a atenção de vocês, eu e a Fabiana. Sejam você muito bem-vindo lá do norte do Brasil, lá do norte, lá em cima, no Nordeste, nosso querido e amado Nordeste, Norte. Seja você muito bem-vindo. Nosso Sul, muito bem-vindos. Nossos amigos do Sudeste, Centro-Oeste, onde quer que você se encontre, seja muito bem-vindo aos dois canais, Chamados a Despertar e Marcelo Marins Consciência Cósmica. Quero agradecer aos nossos amigos lá em Portugal. Muito obrigado, Portugal, aquela força sempre. Nossos amigos na Angola, nossos amigos em todos os países do continente europeu. Muito obrigado, onde quer que você se encontre na Europa. Austrália, China, Japão, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que vocês estejam, sintam-se abraçados por nós. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado, gratidão pela atenção que vocês dão a esse canal, aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições pra gente. Ajuda muito, né? Nossa. Muito obrigado. Gratidão. Meu nome da Fabiana aqui, a vocês que mandam ajudas pra gente e generalizando tudo e a todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, há muito tempo, eu tinha, né, desde que eu estava na religião com a Fabiana, que nós pertencemos a uma religião que muitos de vocês sabem, a gente vem passando por experiências e experiências. Quando nós estávamos na religião, nós acreditávamos todos a Deus e ao diabo e aos demônios. Então, tinha um lado de Deus com seus anjos, né, os seus arcanjos, e tinha o lado do diabo com as suas hostes, os demônios. E assim é a mentalidade da pessoa que está aprisionada dentro da religião, dentro da religiosidade. Não é verdade? Sim, com certeza. Então ela tem a mente presa ao extremo. E quando você busca algo muito maior, uma consciência, um conhecer maior, você se liberta dessas amarras, dessas correntes da ignorância da religiosidade, na qual a religião submete os religiosos. E nós já o fomos, né? Eu já fui radical, religioso radical. Nossa, eu era ignorante? Muito ignorante. Eu era ignorante demais, não era? Sim, eu era fanático, eu era ignorante, vocês não têm noção. Muito fanático. E uma vez a Fabiana me contou uma experiência, a gente ainda estava na religião, né? A gente estava na religião, e eu me lembro que a coisa tá feia aqui, pessoal. Tá complicado mesmo. Se falar viu? Um pouquinho a mais, eles entram na boca. Tá complicado. Você começa a engasgar. Entra pela boca e sai pelos ouvidos. Pera aí. Bom, pessoal, voltei. Né? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. Qualquer coisa... Ó, já morreu um, né? Mas o que? Se por acaso eu estiver gravando, vocês verem a raquete passando assim, vocês não ligam, não. Vocês levam a sério, né? Às vezes tá falando, e aconteceu o que aconteceu? Foi assim a coisa, não sei o que lá, vocês não ligam, não, porque tá complicado, tá? Mas o que aconteceu? A Fabiana uma vez me contou uma experiência pela qual ela passou, né, meu amorzinho? Sim. E era adolescente, eu quero falar para vocês
da época do... Gente, tá meio engraçado isso aqui, ó, porque tá complicado aqui, já entrou uns dois no meu nariz aqui, né? Mas, para quem conhece Uberlândia, para quem já morou em Uberlândia, ou já viveu em Uberlândia, já veio em Uberlândia, nós moramos aqui no bairro Luizotti de Freitas, que é uma cidade. Luizotti de Freitas foi criado no ano de 1980 por um prefeito muito famoso aqui da cidade, de um prefeito de família muito rica, mesmo pessoal com bastante dinheiro. E o que acontece? Eles dizem as más línguas históricas de Uberlândia que criaram esse bairro muito afastado na época, em 1980, e colocaram esse bairro, acho que é 80 mesmo, e colocaram esse bairro muito afastado do resto da cidade para valorizar, porque em Uberlândia existe algo que as pessoas não sabem, mas existe algo que se chama especulação imobiliária. Em Uberlândia é algo que é violento aqui em Uberlândia, a especulação imobiliária. E o que acontece? Espera aí, vou ver se eu mato mais um infeliz aqui. E o que acontece? Essa especulação imobiliária fez com que... Dizem que criou Luizotti, bem afastado do centro da cidade, para valorizar as terras que pertencia ao prefeito, então, da época, que ele queria valorizar essa área. E essa área hoje, aqui em Uberlândia, é conhecida como Jardim Patrícia. Jardim Patrícia é um bairro de classe média aqui, porque fica entre Luizotti e o centro da cidade, a demais parte da cidade. Então, tem o Luizotti, tem o Jardim Patrícia. O Jardim Patrícia, na época, não tinha nada, era mato. Então, eu me lembro, quando eles criaram o Jardim Patrícia, a gente morava no Luizotti, ainda mora até hoje. Eu moro aqui desde 1984. E o que acontece? Eu me lembro que a gente sair do Luizotti era só mato na avenida aqui José Fonseca e Silva, que é uma avenida grande, principal, e a gente entrava ali mais para dentro de Uberlândia. E foram se passando-se os anos e resolveram lotear, fazer o loteamento, depois de já ter hipervalorizado por causa do Luizotti. O Luizotti já tinha crescido, já tinha um comércio. Então o que eles fizeram? Eles resolveram hipervalorizar, depois de hipervalorizar, porque eu estou perdendo até a concentração nessa raquete aqui, depois de hipervalorizar esse terreno, aí eles resolveram lotear, porque o Luizotti já tinha seu comércio, já era um bairro formado, com toda a sua estrutura, resolveram lotear, e lotearam e deixaram os terrenos ali valorizando, e primeiramente as pessoas compravam e não construíam de imediato, deixavam lá os terrenos. Então tinha as ruas, então era um lugar deserto. Vocês não têm noção tanto que era deserto, não dava ninguém, não tinha casa construída, só tinha mato e tinha ruas. Então vocês podem ver mais ou menos aí, na região de loteamento, talvez da sua cidade, né? Primeiro eles loteiam lá, geralmente as pessoas não constroem de imediato, fica lá valorizando, e era só mato, é muito grande. Jardim Patrícia é um terreno bem grande. E a Fabiana passou por uma experiência quando ela era mocinha, adolescente, porque teve que sair, porque a gente somos de famílias humildes, né? Pessoas que os pais não tinham condições. Então, às vezes, a gente trabalhava para ajudar em casa também. A Fabiana teve uma vez que ajudar em casa e começou a trabalhar, a vender queijo de trança, né? Sim. Era queijo de trança? Queijo de trança. Queijo de trança. Aqui em Minas é muito comum esses queijos trançados. E a pessoa põe numa forma, forma, né? Numa forma, uma vasilha. Põe um pano de prato limpinho e sai vendendo e oferecendo, né? Ele embaladinho na sacolinha, sim, não é? Cada um dividido. E você compra ali o queijo de trança. E ela teve uma experiência muito interessante que ela veio me contar anos depois e que eu acreditei essa experiência que ela tinha visto o capeta, o demônio, né? Que ela tinha visto o demônio, o Satanás, lá nessa região muito afastada, que não tinha movimentação, porque tinha um loteamento e depois o loteamento de um lado era só fazendas. E, então, assim, era um lugar hiper afastado. Então essa região era uma região muito afastada. Mas eu estou falando demais, eu vou deixar a própria Fabiana contar o relato com as próprias palavras dela, com a experiência que ela teve na época. A palavra é toda sua, fique à vontade.
Então, pessoal, na época, eu deveria ter mais ou menos uns 13 para 14 anos. Acredito que era 14, eu já tinha completado 14 anos. E, e é isso, né? Minha mãe, mas meu pai, nós sempre fomos muito humildes, né, de família. E aí eu pegava algumas coisinhas, porque eu não trabalhava assim fixo, né? Então, sempre quando tinha oportunidade, eu estava pegando alguma coisinha aqui, outra ali para vender e para ajudar a família, né? Meus irmãos, eu sou a mais velha, então meus irmãos eram mais novos. E essa pessoa, tinha uma pessoa que era uma vizinha minha e que ela vendia esses queijos trançados, né? Que são queijos de trança. E, assim, particularmente, é uma delícia. É bom Eu mesmo? amo. É Queijo uma de trança é delícia. totoso. Uma delícia. E assim, e ela vendia, né? Então ela conversou com a minha mãe, vou chamar a Fabiana, né, para me ajudar. As filhinhas dela, ela tinha 2 filhinhas na época, eram pequenas também. E aí nós fomos, né? E muitos dias a gente andando, a gente andava pelo bairro Luizotti, nas proximidades do bairro. E nesse dia nós fomos para esse bairro que é o Jardim Patrícia, mas por curiosidade, porque ela é muito afastado, como o Marcelo disse. Era terrenos baldios, né? Que era só os terrenos vazios. E a gente foi mais por curiosidade mesmo, para passar ali dentro, olhar como que estava sendo lá, né? Tava só nós duas. Era mais E ou quantos anos ela menos tinha, mais ou menos, essa a mulher? É a pessoa. pessoa. Quantos anos? Ela deveria ter uns 40 anos, Ah, já era uma senhora. já. De uns 38 a 40 anos, ela era mais ou menos nessa idade. E eu com meus 14, né? E eu lembro que na época, no dia, tava um sol bem quente. Aquele solzinho básico de Uberlândia, torrando a E cabeça. sim, nós fomos depois do almoço. Então, era mais ou menos umas 2h30 da tarde, o sol estava bem quente mesmo, né? E a gente andando, aí nós saímos fora do Luizotti, entramos nesse bairro e tinha os terrenos vazios, a gente conversando. Inclusive, eu estava segurando uma bandeja e ela segurando uma outra, e a gente conversando. E, de repente, eu e ela, não foi só eu que vi, E você né? estava mais adentro lá do bairro? Tava Vocês bem lá eram doida dentro. mesmo, que até eu tinha medo de andar lá, ué. O bairro era grande, imagina você tá no meio do nada, não tem nem como gritar socorro, porque ninguém vai te ouvir. Aí Não era assim? curiosos, né? Eu não ia lá, não. Então, nós duas, a gente olhou, tinha um rapaz no meio da rua, lá tinha as ruas, né, os terrenos, tudo vazio, e ele no meiozinho da rua, e ele começou a vir ao nosso encontro, de frente para nós. Mas, assim, tinha uma pessoa, é normal, pessoal, não é normal. Ele tava com um blusão, como se fosse um blusão, mas parecendo uma capa vermelha. Você vê como se fosse um blazer gigante, Um blazer, meio que capa. Eu não sei os nomes, eu nunca vi. tipo blazer mesmo, de frio, que assim. vem assim, até as mangas, mais fechado. E vai lá embaixo. Alta, e vai abaixo da canela. Tem um nome certo para isso aí, eu nem sei. Eu falo que parece um blazer. Sim. E ele, com essa vestimenta, né? Que cor que era? Vermelha. Vermelha? Vermelha. De longe dava para ver que era vermelha. Imagina só, hein, ser num lugar deserto, aonde não tem ninguém, não tem casa, não tem rua, não tem nada, tem rua só, né? Só as ruas que foi loteado. E de repente, no meio do nada, onde não passa ninguém, vem uma figura desse jeito. Pode escrever mais, manda mais aí que eu vou lutando com os mosquitinhos aqui, que eu tô quase pirando aqui, vai. Então, e aí quando a gente viu ele, né, ele vindo para nossa direção, a pessoa, né, que estava do meu lado, falou, nossa, né, ela ainda falou para mim assim, nossa, olha aquele rapaz, é um rapaz, né, e um sol, e ele com aquela vestimenta. Aí ele veio chegando e a gente pôde perceber mais os detalhes dele, né.
Ele tinha o cabelo Chanel, aquele cabelinho Chanel, loiro, quase branco, branco. Sério? Era um loiro bem claro mesmo, né? Uma coisa que aqui a gente não estava acostumado a ver, né? Porque um loiro bem branco. Geralmente, você vê esses loiros bem brancos é lá no sul do Brasil, né? Os descendentes isso, de alemães, né? europeus. Sim. Aqui o pessoal é meio cardíaco, sabe? Assim, no estilo Marcelão. E ele veio para mim, ela ficou do meu lado, ele veio olhando para mim, ele parou bem pertinho de mim, tanto que eu pude olhar no rosto dele bem de perto, ele não tinha uma mancha no rosto, nada. Ele não tinha uma sarda, ele não tinha nada, 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 nada. Os olhos claros, né? Um azul bem claro, quase branco, aquele azul bem clarinho. E assim, a sobrancelha dele bem clarinha como o cabelo, mas aquela cor de pele não era uma cor normal, né? Ainda mais pelo calor que tava. Geralmente as pessoas que é muito branquinhas, né? Elas sabem, até eu que não sou muito branquinha, eu fico vermelha. E por ele estar com aquela roupa toda fechada, era para ele estar vermelho, né? Ainda mais assim, sendo tão branco, né? Tão branco, ele estava branco, aquela cor branca, mas não tinha nada assim diferente, assim, podia falar assim, ele tá vermelho, ele tá rosado, suando, ele né? tá O calor, suando. a gente sai no sol, Não. os negros ficam até tudo vermelho. Se for branquinho, tipo os alemão lá do sul, você passa parece pimentão, né? Tá vermelho, suado, Sim. né? E não tava, não. E ela ficou assim, ela ficou pasma também, né? Na hora, assim, ele chegou perto da gente, bem assim, olhando para mim, e ele perguntou, o que você tá vendendo? Aí eu, assim, né, pessoa linda, né? Te hipnotizou? Me hipnotizou, pessoal. Eu não conseguia olhar para outro lugar a não ser os olhos dele. E ele perguntou, e eu falei, tô vendendo queijo, você quer? Aí ele falou, aí ele riu, né? Fez assim com a cabeça, ele riu. E assim, foi rápido, mas eu fiquei impressionada. E aí, quando eu perguntei ele se ele queria, ele foi afastando da gente, né? Ele nem conversou, só olhou assim. Meio que... Não, mas ele olhou dentro do meu olho. Dentro do meu olho. E aí ele foi afastando, e conforme ele foi afastando, a pessoa que estava comigo também, a gente foi andando para frente, e eu olhei, ele ficou aquela figura parada atrás, né, afastando, ele estava meio que como se ele estivesse indo ali para o terreno, e pronto, eu dei uma distância, olhei, não estava lá mais, e acabou. Nunca mais eu vi essa pessoa. E eu falo para vocês, eu voltei lá sozinha, com essa pessoa que estava do meu lado, umas 5 vezes. Porque eu queria ver aquele rapaz novamente e eu nunca mais vi ele. E foi assim, eu fiquei muito impressionada com ele, só que dentro de mim, pessoal, na época, né, eu falei para minha mãe, eu falei para minha irmã, eu falei para as pessoas que me conheciam, até a pessoa que estava do meu lado, ela concordava comigo. Não parecia uma pessoa. Uma coisa interessante que você me falou é que você percebeu que parece que a pele dele parecia que era de cera, né? Sim, parecia que era branco. Você não via. Que a gente via às vezes Veia, vermelho, né? Você olhava e parece que ele era de cera, Sim. cera, né? Cera mesmo, fala, branco, né? Aquela pessoa branca, é bem branca mesmo. Pode pôr um branco de cera mesmo. Assim, parecia um boneco de cera. Ele não suava, os poros, a gente nem viu os poros dele. Não. Um calor suportável. Eu vermelhinha, porque você era branquinha, bem branquinha. Eu vermelhinha, a mulher lá também toda vermelha, aquele calor, e ele branco, e ela falou sem expressão. Pra mim na época, quando a gente foi, que a gente passou, e pra ela, nossa, mas que rapaz estranho, né? Que lindo, mas ele é muito estranho. Parecia um anjo, esses anjos aí que eles falam aí, né? Entendeu? Loiros, ela, nossa, igualzinho um anjo, né? Será que era um anjo, né? Ela falando assim.
E como a gente era da religião, né? E assim, e a calça? Você reparou? Não só você reparou assim, você não Marcelo, reparou? incrivelmente, a roupa dele era escura, a roupa de baixo. Era Era como uma se fosse roupa preto? escura, era uma roupa escura. Mas o que me chamou atenção na época, e que, assim, no momento, foi aquela capa dele, que era um veludo, tá? Veludo. Era veludo, Imagina pessoal. só num calor desse usando Era veludo. veludo. Era veludo porque quando ele foi chegando, eu olhei aquela capa dele, aquele blusão, né? Parece um blusão, não sei, parecia uma capa que ele vinha até abaixo da perna dele, bem grande assim, e era veludo. Eu vi que era veludo. A pessoa que todo mundo acha que conhece o veludo de longe, né? Quando você olha, você tem aquela sensação. Mas eu não toquei nele, nem ele me tocou, né? Nós não, simplesmente eu perguntei Ele nem ele se ele conversou. queria, não. Ele só Ele fez. só perguntou o que eu Ah, estava vendendo. E ele sabia o que eu estava vendendo, né? Eu não falei para ele que eu estava vendendo. Ele falou para Pô, mim fácil, o Marcelo que ele tomou banho na estava hora de vendendo. gravar, viu? Ele não tomou banho de jeito nenhum, deve estar fedendo, porque parece que tá inquieto. Para com essa raquete aí, que até eu tô perdendo o que eu tô falando aqui. Vai, fala aí. Então, ele perguntou o que eu estava vendendo, né? E eu perguntei se ele queria e falei que era o queijo, mas foi uma experiência muito. Eu nunca esqueci. Foi realmente. Ela me contou isso nos primeiros anos de casamento. E eu tinha um amigo que ele era ex-macumbeiro, ex-pai de santo, que virou da igreja lá pela qual nós frequentávamos também. E ele falou para mim, falou assim, ó, é o seguinte, Fabiano, pelo que você me falou, olha só como ele interpretou. Pelo que você está me falando, isso aí parece o veludo, veludo. Ele falou o nome veludo, ele só falou assim, que é uma entidade. Olha só a descrição dele, se você lembra. Não, ele falou assim: esse é o veludo, é o braço direito de Lúcifer. Não foi? Uhum. Ele é do Paraná, essa pessoa ela é do Paraná, e ela falou: eu ouvi porque eu trabalhei muitos anos na Ubanda, na coisa brava mesmo, até eu me converter para a religião pela qual eu e a Fabiana, a gente frequentou, e vocês sabem que a gente fomos 20 anos do mormonismo, e ele falou para nós, falou, não, isso aí é o veludo, é o braço direito de Lúcifer, porque Lúcifer no mormonismo é o diabo, né? O Satanás é ele. Sim. E aí eu olhei assim e falei, poxa, você viu isso aí? Brincadeira, hein? Nossa, se fosse eu ia repreender. Aí ele falou assim, falou, não, você não ia repreender não, porque se você repreender, você te matava, você não ia ter força contra ele não, porque abaixo de Lúcifer ele é o mais poderoso, não foi assim que ele falou? Aí eu falei, mas quando ele falou isso para nós, né, na época eu fiquei realmente muito pensativa, porque eu senti na época que ele não era uma pessoa normal, não era um humano. Mas você sentiu algum tipo de maldade? É o que eu ia falar ou agora. Energia, esse famoso mal-estar? Eu penso assim, né? A gente sente energias das pessoas. Sente tanto a quando vibração você dela. tem uma pessoa que às vezes não tem uma energia muito boa, né? Automaticamente você sente aquela energia daquela pessoa. E ele não me passou essa energia ruim. Tanto é que eu procurei depois. Eu procurei ele várias vezes. A cabecinha não, porque eu fiquei encantada, né? Eu queria saber a origem, o que era, se estava ali, se estava morando ali, alguma, sei lá, né, adolescente. Então eu queria encontrar. E eu vou falar para vocês, tanto eu quanto a pessoa que estava do meu lado também não sentiu, tanto que ela falou para mim, nossa, parece um anjo, né? Porque ele não passou maldade, e eu vou falar, ele olhou nos meus olhos, e quando ele me perguntou o que eu estou vendendo, né? O que você está vendendo, ele falou bem pertinho de mim, foi bem pertinho, nós dois ficamos Chegou de frente. Bem próximo. Muito próximo. E aí, quando essa pessoa religiosa, né, falou isso, eu comecei a ficar um pouco pensativa, né? Pensativa, pensando assim, poxa, mas nossa, será que, né, uma coisa ruim assim, né? Porque na época eu pensava, nossa, demônios apareceu para mim assim, né?
e teve contato comigo, aí você fica naquele mal-estar, mas logo passou, porque eu senti dentro de mim que não era algo ruim. Ele não era algo ruim. Se eu não sei o que é, né? Eu não sei que ser que é. Porque assim, quando você estava andando, que vocês viram ele de longe ou vocês só deu conta quando viu ele mais próximo? Não, nós vimos ele de longe. Ele lá de longe, lá Sim, de longe? Ele já estava esperando lá no meio da... A gente virou uma esquina, né? Vou detalhar. Nós viramos uma esquina que tinha uns terrenos grandes assim, mais na frente, e ele estava no meio da rua. Vocês virou a esquina, e ele estava lá. Ele estava no meio da rua parado observando, Parado, tipo assim? em pé. Eu, hein? E aí quando... Ai, que eu, hein? Eu já tava esperando vocês lá, ué. Sim, mas o que pode ser algo que não, eu você vira sabia você tá andando. Você vira a esquina, na hora que você vira a esquina. Pessoal, é um deserto mesmo. Não tinha casa para mais de quilômetro. E o mato era grande, era alto, mato de 1,60 m, 1,80 m, não é? Cheio de árvore. Eles lotearam os terrenos, mas as árvores que tinha eles não cortou. Eles não limpou o terreno. Eles simplesmente pegou uma área de fazenda, loteou lá, cortou tudo lá, fez as ruas, cortou, fez o esgoto e pronto. Então, assim, para mais de quilômetro para cá e para lá, você não via nada, não. Você só via mato, árvore, aqui é o cerrado, então as árvores é tudo torto, tudo tortinha, né? Aquelas caroquentas, e você olha e era só aquela braquiária, né? Que é matão gigante alto. Então você andava, ela estava isolado mesmo. E tipo assim, conforme for o lugar onde você estivesse, você estava só na beirada da rodovia, né? Na rodovia. Para vocês terem uma noção aonde elas foram se meter. E outra coisa, igual você virou a esquina, ele estava lá esperando-se no meio da rua, porque estava já esperando por vocês, né? Sim, é porque lá tinha muitas ruas, né? Como eles lotearam e tudo. Lá é enorme. Tinha as ruas prontas, então o bairro ele tem muitas ruas em comprida, aí você vira uma esquina, tem outra. Para quem é de Uberlândia, é o Jardim Patrícia, quando não tinha nada, tinha uma única casa lá, era só loteamento. É umas ruas largonas, né? Que as ruas largas. E ele estava lá. E tanto é que conforme a gente ia andando assim, ele veio ao nosso encontro, ele veio para nós. E ele veio para o meu lado, assim. Pro seu lado. Para mim, exatamente. Ela estava do meu lado, ela viu também, e ele veio andando, olhando para mim. Tanto que ele me perguntou, bem de pertinho, o que eu estava vendendo. Então, foi uma experiência, eu contei para minha família, contei para minha mãe. O que sua mãe falou, seu pai? Marcelo, uma pessoa que, como meus pais, né, meu pai e minha mãe, aquelas pessoas que só acreditam vendo. Não acredita em nada. Nada. Se você contar algo para eles não, tudo bem, eu sei. Você sonhou com a sua cabeça, não existe. Então, são pessoas. Agora, se eles contar que viu você falar que não, eles estão raiva de você. Eles não acreditam em você, não. Né? Você sonhou, tudo que você sonhou, você imaginou. Mas se eles é muita coisa. Na roça, meu sogro já passou uns apertos lá meio bravo. Aí se você duvidar, nossa senhora, aí você já tá... Que chama de assombração. Aí o que acontece? Se você duvidar deles, aí eles ficam até com raiva. Fica com raiva de você. Então, eu lembro que eu contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para minha irmã, né? Minha irmã também é muito religiosa, ela é até fanática. Né, muito fanática. Mas falou baixo, fanática. Fanática, porque ela realmente... Minha mãe fanática, que tu não vai ver. Eu sei, mas é porque eu quis colocar uma coisa assim bem forte, né? Fanática. Então, na época, para minha irmã, né, em particular, era o capeta. Para mim também, quando você me contou, era o demônio. A mesma reação que o Marcelo teve ela falou foi a da minha irmã. Mas você viu o demônio. Isso é o diabo. Coisa ruim, a minha você irmã, apareceu o diabo seu. A minha irmã, nossa, Bia, você viu uma coisa muito ruim. Isso aí devia ser de capeta veludo, lá, capuz, no solzinho frio de Uberlândia, de rachar a muleira, e você passar por isso. Falei, nossa, Fabiana, você é perseguida mesmo pelo capeta. Foi te ver lá, ignorante. Olha a mente do religioso, né? A mente do religioso.
Só que é engraçado, né? Muitas pessoas, igual a minha família, né? Todo mundo falando desse tipo de coisa, eu sempre tive muito medo, pessoal, muito medo. Eu era medrosa ao extremo. E como até o Marcelo já relatou em outros vídeos, né? Eu tinha medo até de fazer uma oração, porque uma vez, quando eu era criança, bem pequena, ali para os meus 10 anos, 8 anos mais ou menos, para ser mais exata, uma ignorância, né, de uma pessoa, porque, assim, quando você vai comentar coisa, uma dica, né, eu faço isso com meus filhos, evitar falar coisas perto de criança que pode ficar na mente dela, né, algo, principalmente se for algo ruim. E eu lembro que uma época quando eu tinha esses 8 anos, uma tia minha, tá, coitada, assim, não, ela não fez por maldade, mas aquilo ficou dentro de mim, tanto que me prejudicou, né? Ela contou uma história para minha mãe, que a mulher não faz isso, aí eu perco o foco. Mosquito entrando no ouvido, maledito! Você quer que eu conto? Conta aí. Então para. Nós os mosquitos estamos carregando lá pra fora aí. Parece que eu tomei banho. Tentando me ouvir toda hora. Vai, continua aí. Aí eu tenho que voltar, agora eu tenho que concentrar. Então, pessoal, eu lembro que ela contou uma história de uma mulher que foi... Mas essa história teve um sentido para aquilo acontecer. Só que como eu era criança, eu não entendi o sentido que ela disse. Eu só entendi o lado ruim da coisa, né? Porque eu era criança, eu não tinha essa compreensão, né? Não tinha essa maturidade para entender. Pô, ela mexia com coisas ruins, então por isso que aconteceu isso com ela. Não, a parte que eu peguei foi só que quando ela foi orar, algo tentou enforcar ela. E aquilo ali, pessoal, grudou dentro de mim, dentro da minha alma, que era uma dificuldade imensa de eu fechar meus olhos e eu começar a orar. E aquilo ali me dava uma adrenalina dentro de mim, meu coração... É por isso que você não gostava de orar? Quando eu conheci Fabiana, eu falava em orar, ela ficava com medo, porque ia fechar o olho e achava que alguma coisa pudesse atacá-la. Então, aquilo ali, meu coração disparava, eu começava a tremer. Foi algo muito ruim que aconteceu, né? De você ouvir algo, mas como eu não tinha esse entendimento, né? De que para acontecer uma coisa dessa com aquela mulher, algo aconteceu antes, né? Mas eu não entendi. Então, eu peguei minha tia falando para minha mãe, olha, fulana, quando ela foi orar, algo começou a enforcar ela. Ela estava de olhos fechados, ela ajoelhou na beirada da cama dela, ela era casada, e aí algo começou a enforcar ela. E aquilo ali entrou para dentro de mim que não saiu mais, só saiu depois que, né, os nossos amigos aí entrou na nossa vida. Mas, moral da história, você sabe que não era um humano. Eu sinto, eu tenho a minha definição, já te falei. Eu acho que poderia ter sido um ser reptiliano. Um reptiliano, eles adoram aparecer desta forma. E esses seres, não existe diabo, não existe demônio, não existe esse tipo de seres. Isso tudo é invenção para aprisionar a mente das pessoas. E vocês percebem o quanto os religiosos estão aprisionados no que os seres alienígenas hostis criaram. Possivelmente, eles sabem quem você é, sabem da sua missão. Você tem uma missão em comum comigo, a gente está aí levando a nossa mensagem, levando o conhecimento que nós temos, né? Nos chamados a despertar, também agora no canal novo, Marcelo Marins Consciência Cósmica. Então, assim, a gente é sondado. Não só eu e você, os amigos que estão acompanhando também, né? Esse despertar de consciência. E eu falo não só nos chamados a despertar, um trabalho que eu exerço, mas um trabalho... Tem tantas pessoas ao redor do mundo, em tantos idiomas, falando esse tipo de mensagem. Quer ver? Na hora que nós terminar de gravar, não tem mais um mosquitinho. Eles vai tudo lá para fora. Vai tudo lá. Vai lá atazanar o Thor fica quase morrendo. O Bob, ele é tudo peludo, ele é um poodle, eles não sentem nada, mas o Thor tá sofrendo lá. Aí o que acontece?
essas pessoas que estão saindo da religiosidade, que não querem mais esse tipo de coisa, porque viram que isso não cola, isso aí tem alguma coisa muito obscura por trás, as pessoas sabem disso, elas saem desse meio e vão para um meio diferente, onde podemos chamar o despertar de consciência. Embora muitas, entre aspas, chamado do despertar de consciência, muitas estão aprisionadas dentro das religiosas, com esses seres que canalizam, comando o Ashtar-Sheran, mestres ascensionados, né? Temos aqueles também, os intervenientes aí, que virou uma modinha que veio da França, canalizações da França, que também é tudo enganação e tudo mentira. Temos também aí Fraternidade Branca, e por aí vai. Nossa, aí vira uma mistura. Aí muitos que se dizem serem despertos estão aprisionados nisso tudo ainda. Mas aquelas pessoas que realmente se libertam de verdade, não vou falar que está só no meu trabalho que eu faço, lógico que não, mas essas pessoas já são procuradas astralmente, pelo astral, por seres alienígenas, por seres dimensionais. Eles sabem quem nós somos. Pelo astral, eles já sabem que nós vamos nos libertar da religião, embora nessa época aí eu era hiper fanático na religião. Nossa. Fui por muitos e muitos anos depois. E o que aconteceu? Aconteceu que sabiam que uma hora a gente ia descobrir essas coisas, a gente ia partir para esse lado. E com certeza ele estava ali não pela mulher. Tenho certeza que era por você, porque sabem que você iria, no futuro, muitos anos depois, décadas depois, partir para o lado aonde ele, você vendo, você não o colocaria como demônio, Satanás, como o religioso lá, ex-irmão de igreja, né, descreveu e interpretou, mas sabemos que são seres que estão, seres de outras formas, outras aparências, que estão utilizando o quê? Uma forma angelical, como eles enganam tantos dentro das religiões, né? Esses anjos, arcanjos. Miguel Arcanjo é um grande draconiano. E ele trabalha para os dominadores. Miguel Arcanjo é um dos refugiados de Orion e está casado com o grande Senhor Dragão Vermelho. E você vê gente que é contatada idolatrando, fazendo pessoas idolatrando, né? Você vê não só na religião, mas você vê, né, muitos que acha que é desperto, né? Ex-religiosos, que se dizem ser ex-religiosos, tão aprisionados e devotos a um ser como o Arcanjo Miguel, que está presente, por exemplo, você acha sobre ele até no mormonismo, né? Que fala sobre ele, você vê no catolicismo, no esoterismo, você vê no espiritismo, na espiritualidade. Então é um ser muito forte mesmo, e que está tão presente, e que as pessoas estão aprisionadas, né? Eu estou no despertar de consciência, eu não sigo mais a religião, não, agora eu estou desperto. Nem tá nada, tá mais preso que tanto quanto antes. Tanto quanto antes. Então a gente vê esses seres alienígenas, porque eu vou falar para vocês, tá? A forma humana como nós somos aqui, eu, Fabiano e vocês, isso não existe no universo, não. Os verdadeiros humanos do universo não são assim como nós, não. Isso aqui é uma forma que é exclusiva para esse planeta tridimensional. Então, quando vem seres se passando por deuses, seres angelicais, seres de dimensões superiores, né? Que essa forma idêntica a nós, né? Com o olho, o nariz, a boca, os cabelos, os dedos, né? A mesma coisa, esses são eles. Justamente induzindo a humanidade a... Peraí, eu vou me mudar e vou colocar num ser como vocês, porque só existe esse tipo de ser aqui nesse planeta. E eu vou me colocar numa forma de vocês especial, uma forma maravilhosa, angelical, tão bela que vocês, tão sedutora aos olhos de vocês, que fará tanto bem ao olhar de vocês, que vocês ficarão hipnotizados e não terão como me repudiar. Então eles escondem a verdadeira forma para obsediar o humano nesta dimensão tridimensional, humano que não consegue ver a verdadeira realidade, e eles se colocam como príncipes e princesas em belezas, em anjos, arcanjos, escondendo a sua verdadeira forma extraterrestre de outros planetas,
e levam tantas pessoas e muitas pessoas que se dizem, eu abandonei a religião. Eu sou um ex-evangélico, eu não quis mais a religião, eu era crente, não sou mais, eu era isso, agora eu sou desperto. Você percebe que eles estão tão aprisionados, só não estão mais vivendo daquela mesma maneira, mas estão presos. Presos da mesma forma, não é verdade? Sim. Eu posso falar aqui? Manda brasa aí, o tempo é todo seu. Aquela experiência que eu tive há um tempo atrás sobre... O canal é seu, pode falar. Então. Senão o povo que me bate, eles falam, você é egoísta demais. Só você fala, deixa ela falar também. Agora é a sua hora, manda brasa. Ele fala muito, mas eu falo... Conversa mais com o onda cobra. Eu sou mais de ouvir do que falar. Eu sou uma pessoa assim, eu ouço mais do que falo. Mas eu tive uma experiência astral, né? Um tempo atrás, não tem muito tempo, não. É uns 2 meses, mais ou menos. E essa experiência foi assim, eu estou meditando muito, e nas minhas meditações eu converso com o meu eu superior, e eu sempre peço para que ela me mostre as coisas que eu preciso ver, né? O que eu preciso aprender, eu peço para ela me mostrar, independente, né, do que seja. E eu tive uma experiência que eu estava num lugar, tinha algumas árvores, né, nesse lugar, parecia era uma casa no meio do mato. E eu lembro que eu vi 2 seres, assim, um pouco distante de mim, reptilianos. Eram 2 reptilianos verdes. Eu lembro até a cor deles. Eram verdes. Quando eles me viram, eles saíram correndo, né? Por algum motivo, eles correram. Eu até te contei isso, você lembra? Uhum. E aí, eles escondeu atrás dessas árvores. E aí, no astral, eu fui andando, lá não estava muito, assim, parecia que estava anoitecendo, não estava muito claro, não tinha sol, não tinha nada, estava meio que escurinho, mais claro, aquele escuro que você vê tudo, assim, né, certo. Anoitecendo. E aí, eu fui andando, e quando eu cheguei perto dessas árvores, saiu 2 mulheres de trás da árvore, 2 mulheres loiras, lindas elas, lindas. E eu olhei para elas e comecei a conversar com elas. Então, aí a gente conversou, elas não me passaram medo e nem nada ruim, mas elas preferiram me mostrar, vir conversar comigo, porque quando eu avistei eles, eu fui para o lado deles. E era bem nítido que era muito nítido, eu vi até a cauda deles, assim, um rabo, né? E eles correram. Quando eles correram, que eles escondeu, que eu vi até a cor deles, eram verdes, do olho amarelo. Eram reptilianos dos olhos amarelos? Os olhos amarelos. Eu vi, elas saíram de trás da árvore, 2 mulheres, lindas elas. E aí elas vieram conversar comigo. Então foi a forma, eles preferiram se mostrar e conversar comigo dessa forma, como humano, né? Linda, maravilhosa. E eu tive a minha resposta. Eles são sedutores, né? Muito. As mulheres são lindas. Nossa, do jeito que eu não sei se eram 2 reptilianos homens e que se passaram por mulheres, né? Ou se eram 2 fêmeas que se passaram por mulheres. Isso eu não sei dizer porque foi muito rápido, né? Eles correram, eles não quiseram chegar perto de mim daquela forma. Então, quando eu acordei, né? Que eu voltei, eu pensei comigo, assim, eu agradeci e falei, obrigado, porque eu entendi que eles se mostram assim para as pessoas. É a forma que ele se sente confortável perto das pessoas, né? Ou do outro lado, como o Marcelo disse, para levar as pessoas do jeito que eles querem levar, né? Na enganação. Então, eles se mostram assim, né? Interessante, né? Olha só como que, né? Às vezes você conversa com muita gente aí na rua, na sua cidade, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, ou outras cidades, mega cidades do Nordeste, Fortaleza, cidades grandes como Recife, né, no Sul, Porto Alegre, e você, né, pega essas mega cidades, ou até mesmo cidades do porte mais ou menos de 1 milhão de pessoas como Uberlândia, temos tantas outras cidades, às vezes você está conversando com uma pessoa, ela, batendo um bate-papo com você, conversando legal mesmo, e de repente você nem sonha, mas ali é um ser extraterrestre disfarçado. Sim.
Sim, disfarçado. é disfarçado. Muito interessante. Né? Tem mais coisa para falar? A Fabiana tem coisa demais. Mas você quer falar mais coisa? Manda brasa. Não, só isso. Até eu, quando eu converso com o Marcelo, eu falo que eu vejo os dois lados, né, pessoal? Um lado que tem a maldade, né? Porque existe muito ser hostil. Demais, né? né? Demais, nós sabemos disso. E tem os seres que, às vezes, a forma melhor que ele se encontra para conversar com você, porque quando eu encontrei esse ser, né, que eu acredito não era um ser humano, eu sei disso, eu sei dentro de mim, né, não me importa o que minha mãe, meu pai, as pessoas pensam, mas eu sei o que eu penso e acredito no que eu penso. Então, não é um. Mas se ele se mostrasse, talvez, da forma que ele era, eu não ia aceitar, né? Então tem isso também. Muitas vezes eles querem se mostrar para as pessoas, né? Para aquele que talvez até ele é contatado, né? Aquela pessoa que ele quer mandar, fazer algo bom para ela, ajudar ela, mas a melhor forma que ele vai encontrar é se moldando como um ser humano. E eles tomam muito cuidado com isso, muito cuidado, porque tem muitos seres hostis aí para enganar, transforma também nessa forma, né? Transforma nessa forma aí de loiro, olhos azuis, e a galera gosta. O pessoal que cultua, né, os pleiadianos, eu falo para vocês, eu afirmo, é a minha opinião, né? É a minha opinião, ninguém muda. Você é testemunha de experiências que muitas pessoas não conseguiriam suportar. Muitos que se dizem contatados. Eu afirmo que os pleiadianos que têm contato com a Terra é o que os Colutos me falam, é que os meus amigos falam e que os reptilianos me falam. Os pleiadianos que vieram aqui e dão contato aqui são todos reptilianos. São reptilianos das Pleiades. Não existe aqui no planeta Terra, é a minha opinião, eu afirmo isso, pelos contatos que eu tenho, não existe pleiadianos loiros, os olhos azuis, de forma humanoide, como eles enganam os que aqui, né, se dizem ser contatados de pleiadianos. Os pleiadianos que dão contato aqui são todos reptilianos das Pleiades, porque aqui eles colocam assim, ó, constelação tal, só tem isso, uma constelação com bilhões de estrelas, planetas. Só tem essa constelação das Pleiades, só tem mais ou menos assim, brancos, dois olhos azuis, cabelos brancos, né? Aqueles seres bem que os reptilianos adoram aparecer, adoram porque é fácil de enganar a humanidade trouxa, né? É fácil de enganar a humanidade trouxa. Simplesmente se molde de uma forma bonita, dentro dos padrões de beleza deles, que pronto, né? Você coloca suas... Se afirmam. Se afirmam, aí né? O que é que você vai pensar? Fala assim, aí ele parece lindo. Olá, Brad Pitt. Olá, tudo bem? A pessoa fica assim, ó. Né? Se encanta, rapaz, né? Coisa linda, o que é aquilo, né? Perfeito. Eu vim trazer uma mensagem para você. A pessoa fica assim, tá. Nós vamos salvar vocês. Apenas façam tudo o que nós mandarmos vocês fazerem, tá bom? Tá bom. É assim que é a humanidade. Aí o cara chega lá, o ser fala, vou usar você para canalizações. Tudo bem? Tudo bem. Aí o cara tá lá só canalizando, parece que tá recebendo santo, né? Canaliza aí aquelas mensagens lindas, né? Calma, nós iremos salvar vocês. Nossas naves estão a postos. Vocês têm que evoluir. No momento em que vocês evoluírem, nós nos apresentaremos. Tem 5 mil anos acontecendo. E nada acontece. Então, a humanidade, as pessoas têm que ter consciência e ciência dessas coisas. Então, é essa mestraiada de luz, né? Agora tem a moda também dos intervenientes lá, que as canalizações do francês, também é a mesma porcaria. Mestres ascensionados, né? Mas mestres, você precisa de mestre? Eu não preciso de mestre. Você precisa de mestre, Fabiana? Não. Você tem que ter mestre? Você tem algum mestre? Meu mestre? Você tem algum salvador? Não. Não precisamos disso. Não. Somos seres, filhos do universo, de civilizações extremamente evoluídas e poderosas, e nós estamos aqui, e nós temos a capacidade de sairmos daqui.
Então eles querem, através desse tipo de trabalho, dessas formas angelicais, levarem vocês a serem dependentes deles. A humanidade é dependente de seres astrais que eles julgam serem deuses, serem mestres, serem seres de luzes, anjos. Até quando a humanidade vai ficar assim? Enquanto ela continuar assim, a humanidade sempre estará aprisionada. Porque a humanidade nunca saberá o seu real valor. Mas é complicado, né? As pessoas é muito apegada nessa forma, né, de humano, pessoal. Não tem humanos, não tem humanos. Humanos aqui, né, na forma que vocês conhecem, somos nós. Que fomos criados por eles nessa forma. Exatamente. Que os verdadeiros humanos que não têm essas nossas características, são diferentes, abominam de tão feios que nós somos horrorosos. Aí você fala assim, mas eu sou humano, você tá falando mal. Nós somos um planeta prisão, né? Nós somos criados, nós somos deles, né? O corpo, o físico, isso aqui é tudo deles. Então eles criam da forma que eles vão falar, não, deu certo isso aí em outras vezes, e eles vão apegar tanto que eles não vão se livrar dessa forma humana. E é onde os seres vêm e aproveitam disso Nós e se mostram como humanos. Numa forma, num planeta prisão, mas se você cultua seres astrais, mestres, religiosidade, né? Se você é religioso, se você é dependente de seres astrais que se dizem serem seres evoluídos de luz, de hierarquia de luz, acredite, você não tem capacidade de sair da prisão. Você é o seu mestre, você é o seu Deus. Só você consegue acessar tudo que você quer. O Deus da Fabiana é ela. Sou eu. O mestre dela é ela. Eu não sou Deus dela, não sou mestre nada dela. Não. Eu sou meu mestre, eu sou o meu Deus, eu sou o que vai me libertar. Assim como ela. Eu não sou nada dela, ela não é minha mestre, ela não é minha deusa. Eu sou meu, ela é dela, e cada um na sua jornada solitária. Independente. Onde eu falo que você gosta de grupo, pulem fora de grupos. Sim. Porque grupos vão afundar vocês e vão aprisionar ainda mais vocês. Sim, nós aqui viemos, né, sós, não tem ninguém que veio com você. Eu vim sozinha. E vai embora? E vou embora sozinha. Infelizmente, né, porque eu queria... desejo, né, nosso terráqueo, né, levar a família, levar todo mundo. Mas aqui não existe família. Isso. Aqui então, famílias não existem. Tanto é que as minhas experiências é particular, são minhas. Não cabe ao Marcelo, não cabe. Você tem as suas opiniões, ela tem tem coisas, experiências que a Fabiana tem, que se eu for falar, eu acho que é isso, ela fala, não, eu acho que é assim, eu sinto que é assim. Então cabe a mim respeitar. Sim. Então eu exponho as minhas experiências, por isso que eu falo para as pessoas, não leve as minhas experiências como sua verdade absoluta. Sim. Porque eu tenho minhas experiências, eu vivencio. Muito da minha verdade é a da Fabiana, porque a gente vive em conjunto, ela passa muitas coisas juntos de mim. Então, muitas coisas que acontecem comigo, ela vivencia, mas ela tem a verdade dela. Muitas coisas, praticamente, é quase que a mesma coisa, mas tem os pontos de diferença também. Mas uma coisa é certa, a religiosidade, tchau. Não, acabou. Cada um no seu. Já era. Né? Não existe. Então, se você passar a acreditar em você, né, você é seu mestre, você é seu Deus, você é só você, ninguém, pessoal... Ninguém vai falar para você a sua origem cósmica. Entenda isso, tá bom? Ninguém. Você pode querer será que existe algum método que vá fazer você descobrir? Existe um método. Só você vai se descobrir. Eu me descobri sozinha, pessoal, sozinha. Depois o Marcelo veio a confirmar por causa de experiência dele. Na realidade, olha só, mas eu me descobri. Para vocês perceberem, Fabiana e eu, nós tivemos muitas brigas, porque ela queria que eu falasse, porque ela queria, como que muita gente quer que eu falo. Ela queria que eu falasse, e eu falo, não vou falar. Não vou falar, foram anos. Foi nenhum nem 2 anos, não. Não, fala pra mim o que eu sou. Eu não sei. Se vira. Se vire. Procure você.
Procure com as suas próprias mãos. Eu não sou obrigada a te ajudar, mesmo porque se eu fizer, estarei sabotando o seu próprio progresso. Sim. Se vire. E quantas e quantas vezes eu a vi de cara fechada, amarrada, emburrada comigo, porque eu não fazia o que ela queria. E alguma vez eu cedi, mesmo que por pouquinho. Não. Nunca cedi. Mas era o certo. Eu era muito imatura, né? No começo, né? Eu acredito que todo mundo é assim. Você vai aprendendo as coisas, né? E hoje eu entendo. Hoje eu aprendi que é só eu que vou ter as minhas experiências, só eu que vou saber, né, das minhas respostas, eu vou saber quem eu sou, eu vou saber de onde eu vim, só eu. Não adianta eu querer atropelar, passar por outras pessoas, não adianta. E apesar que eu acho, né, sinceramente, que outras pessoas não vão saber, tá? Muitos não vão saber. Eu acredito. Já falei isso. Que não sabem. Não sabem porque é impossível outra pessoa saber a sua origem cósmica. A sua origem, quem vai saber é só você. Com pequenas experiências que você vai tendo, você vai juntando uma coisa aqui, aí você tem outra experiência, você junta ali. E são detalhes, viu, pessoal? Eles mostram detalhes, tá? Em anos, né? Em anos, você vai tendo detalhes. Ai, nossa, hoje eu tive uma experiência que pareceu alguma coisa assim, na outra, eu tive uma outra assim. Então você vai somando. Erra, depois você erra. Isso, às vezes você acha que tá certo, depois continuar, você vê que tá errado. Então é assim, é aos poucos, tá bom? Essa é a minha opinião, a do Marcelo. Eu acredito muito nisso. Não, jamais eu pensaria que uma outra, hoje, com o meu pensamento e a experiência que eu tenho, né? Eu sei que outra pessoa não saberia me dizer a minha origem, por mais que ela tentasse, tá bom? Isso é o que eu acredito. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe os mosquitinhos, porque tá insuportável mesmo. Nunca aconteceu isso antes. Nossa, hoje né? tá complicado. O cachorro já chegou ali, deu uma olhada ali e falei, tadinho, né? Tá nem conseguindo dormir. Hoje tá complicado. Mas muito obrigado. Desculpem por qualquer coisa. São as nossas experiências, são as nossas vidas, nossos pontos de vista que a gente compartilha com vocês com o maior prazer, porque sabemos que quem realmente está buscando de verdade preza pelos mínimos detalhes. Esses bate-papos que a gente tem são bate-papos que vão ajudar de alguma forma a acrescentar ou dar um incentivo a vocês. Não paguem por cursos de origem cósmica, não caiam nessa, não caiam nesse charlatanismo de pessoas que vão falar para vocês que criaram métodos, criaram cursos e que vocês vão pagar para poder ter ferramentas para descobrir a origem cósmica. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso aí são praticamente... geralmente você vê esse tipo de atitude, não generalizando, porque tem uns que nunca pertenceram a religiões protestantes e o fazem. Tem pessoas que nunca foram de religiões protestantes e o fazem, são mercadores violentos, cobram caro para detonar mesmo e te arrancar o seu dinheiro do bolso. Mas geralmente algumas pessoas que se dizem passar para esse lado, né, do despertar de consciência, geralmente vocês vão identificar o perfil deles muito como ex-evangélicos, ex-religiosos que, né, vêm de sistemas onde a grana prevalece. Então não paguem, façam suas meditações, tenham paciência em primeiro lugar, tirem toda a religiosidade, deixem de acreditar nesses mestres ascensionados, nessas fraternidades brancas, em Miguel Arcanjo, esses intervenientes, tudo isso, deixem de acreditar nisso. Zerem seu coração, limpem seu espírito. Resetem seu espírito da religiosidade e comece um trabalho de meditação. E tenham paciência, porque muitos os fatores são pelas quais a sua origem vai entrar em contato com você. E eu estou falando nisso, estou batendo na mesma tecla há muito tempo, tá bom? Muita paz e muita luz para todos vocês. Um beijo. Um beijo no coração de vocês. Contem sempre com a gente. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Peraí. Depois desse vídeo, eu vou colocar um vídeo de slides, onde a gente vai narrar. Eu achei umas figuras que a Fabiana disse pareceu um pouco com o que ela viu. Então a gente vai debater mais no áudio. Mas por aqui, na visão mesmo,
A gente vai ficando por aqui. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, não se assustem com essa imagem, né? Para os religiosos é o próprio Satanás, o cramunhão, o capeta, né? Ou coisa ruim. E esse ser aí é um ser draconiano. Olha só como os draconianos, seres, né, alienígenas de origem, né, réptil, digamos assim, como eles se moldam esses seres, né? Eles se meio que metamorfosem, né, shapeshift na forma humana, e geralmente na forma muito sedutora, muito bela, em excelência de beleza, beleza muito acima do normal, não é, Fabiana? Sim, com certeza. E o dia a Fabiana estava olhando essa foto, ela parou, ela teve um pressentimento, assim, algo dentro dela, falou, peraí, para isso aí. Começou a analisar os traços, o olhar, a sobrancelha, o jeito, ela falou, olha, aquela experiência que eu tive, esse ser dessa pintura me lembra demais, com uma pequena diferença, que o cabelo era Chanel e loiro, bem loiro, aquele loiro muito claro, Sim. mas de rosto parece, Fabiana. Nossa, parece muito. O olhar, o olhar é O idêntico, olhar é dessa forma. é dessa forma, esse olhar e o cabelo bem loiro, né, mais Chanel. O formato do rosto. O formato do rosto, esse rosto mais compridinho assim. Nossa, parece muito ele. Tanto que você ficou um tanto quanto impressionada, né? Uhum. Então, pessoal, passando para a próxima agora. E assim, olhando, hein? A Fabiana ficou surpresa porque a blusa era mais ou menos parecida. Sim. Só que não com esses detalhes. Dourados, não. Imagina como se fosse ela toda vermelha. Né? Com esse comprimento. Com um comprimento assim, exatamente. E nas mangas. Nas mangas, né? Dessa forma, exatamente. Só que sem esses detalhes. Sem os detalhes, dourados. mas em si, na essência, seria isso daí. Seria assim. Você ficou bem impressionada quando você viu, né? Fiquei porque lembra bastante. Parece né? muito? Parece. Parece muito. Então, olha só, eu não sei se isso aí é algum tipo de jogo de computador ou alguma coisa assim, mas olha só, né? Quem o fez, a inspiração. Olha atrás o dragão vermelho e a pessoa com essa roupa vermelha, isso como um casaco. É muito estranho, parece muito, né? Nossa, muito demais. Muito forte com o que você presenciou, não é verdade? Muito. Que para mim foi um reptiliano, um draconiano que foi ali se mostrar para você. Com certeza. E assim é a forma natural deles. Eles se moldam nessas formas belas para que a humanidade eles seduzem como, né, aqueles contos de vampiros, né, muito sedutores. E era assim, viu, pessoal? Era tipo novinho. Novinho, tipo, branquinho, mas bem um branco, traço bem belo. Isso, dessa né? forma, assim. Bem interessante. Muito. Né? E assim são eles na realidade. Só para deixar registrado aqui com vocês. Um abração. Tchau para vocês.